Vamos começar com o Pablo Marçal, que está inelegível. A Justiça Eleitoral de São Paulo declarou o influenciador Pablo Marçal inelegível por 8 anos. Essa é uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral, que é uma instância de passagem. Ainda cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Pablo Marçal foi declarado inelegível em razão da publicação de um laudo falso que apontava o seu adversário naquela eleição como adicto, com problemas ligados a vício em drogas. Como vocês encaram esta decisão? Foi um pisou na bola. O Pablo Marçal deveria ter consultado os seus advogados, porque o advogado dele eu conheço, é o Dr. Paulo Hamilton, que inclusive foi desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, um advogado experiente, com doutorado. Ele não foi ouvido antes da divulgação deste laudo falso. Sérgio Zagarino, eu quero ouvi-lo, porque segurança pública no Rio de Janeiro vai entrar daqui a pouco. Eu quero ouvir você agora, Sérgio Zagarino. Boa tarde, Capês, boa tarde. O Sérgio Zagarino está com um pequeno probleminha, não é na voz, é no microfone. Então vamos ouvir a advogada, a doutora Priscila Silveira. Priscila, eu quero ouvir você. Boa tarde, Capês, aos nossos colegas aqui de bancada, a toda a nossa audiência. Capês, a gente precisa aqui lembrar, né, que principalmente existiram várias coisas que são imputadas ao Pablo Marçal, mas principalmente nessa situação que tornou ele inelegível, diz respeito a uma captação ilícita, né, de pessoas trocando essa captação por R$5.000. Então, ele disse que a defesa dele, né, e ele disse que ele fez inúmeros vídeos e nesses vídeos eles não divulgaram, então não havendo materialidade. Então, ele disse que vai recorrer dessa decisão, que ela não, né, imputa a ele a conduta praticada, já que ele teria feito vídeos chamando as pessoas para participarem da campanha dele, trazendo doações, mas que não teriam sido divulgadas e, segundo ele, não haveria, então, materialidade. Então, ele teve aí essa condenação por uso de meios de comunicação e também por captação ilícita de meios para poder as pessoas aderirem à sua campanha. Claro que a gente, como você bem aqui colocou, nós não temos uma decisão que definitiva, já está ratificada, né? Ele vai poder recorrer e aí, o caso de recorrer, se ele conseguir comprovar que não, de fato, não houve aí o uso dos meios de comunicação e a captação ilícita, nós teremos então a possibilidade de reverter essa decisão que o tornou inelegível por 8 anos, Capês. E aqui, por fim, é bom a gente lembrar que ele está querendo candidatar, ele está aí já, né, manipulando de alguma maneira com outras pessoas para pretender a presidência da República, junto, entre outras pessoas, com o sertanejo Gustavo Lima. Vamos aguardar os capítulos, eu não sei se haverá uma decisão em sentido contrário, né? Ele disse que vai recorrer porque não transitou e é possível que, de fato, isso seja modificado. A gente está vendo uma justiça que está mais para o lado político do que para o lado jurídico. Não estou dizendo nesse caso. Estou falando que para você fazer uma previsão do que vai ser decidido, hoje não basta simplesmente levar em conta os aspectos de prova e os aspectos jurídicos. Não é, Henrique Kriegner? Eu, inclusive, escrevi um artigo que foi publicado no jornal Folha de São Paulo neste último sábado, onde eu justifico por que a lei de anistia não pode ser revogada, não pode ser revista. É o que diz a Constituição. Agora, hoje em dia, na sala de aula, você fala, olha, a Constituição diz isso, agora o que vai acontecer, só Deus sabe. Qual a sua avaliação no caso do Pablo Marçal? Se eu fosse fazer a defesa dele, eu diria, eu quero nexo causal. Onde está a prova de que o meu cliente tomou conhecimento desta molecagem da sua assessoria e a autorizou? Porque responsabilidade objetiva, desde do século XIX, quando se instaurou o devido processo legal, né, com Feuerbach, já não existe mais no direito. Queria te ouvir, Henrique
Kriegner. Exato, Capês. Boa tarde a você, todos que nos acompanham agora também e aqui aos colegas da bancada. Isso realmente faz bastante sentido, até que tenha esse nexo causal muito claro e estabelecido, então aí a gente tem um caso. Mas vale lembrar que ele não foi considerado pela Justiça de São Paulo inelegível só por esse caso, né? Tem alguns outros crimes. Então, abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido de comunicação social e também captação ilícita, que foi esse caso trazido aqui pela professora Priscila. São vários os casos que compõem esse grande caso e polêmica. E tudo isso agora precisa ser averiguado. Eu entendo a defesa dele na questão da captação ilícita de dizer, olha, assim que eu fui alertado de que aquilo era um crime eleitoral, então eu não prossegui com o plano, ou seja, não existe a materialidade que a professora mencionou. Porém, se fosse ao contrário, se ele tivesse publicado, por exemplo, um vídeo dizendo assim, olha, vota em mim que eu te dou R$10, e ainda que ele não tivesse dado esses R$10 e logo parado, será que então ele não deveria ser punido mesmo por ter feito essa promessa? Então, agora a justiça vai ter que trazer isso. O que não pode é a gente sair correndo para poder dizer que isso é uma perseguição política. Por quê, Capês? Nós estamos vivendo momentos em que, sim, a justiça tem sido instrumentalizada para perseguir determinados campos políticos. Mas não são todos os campos, ou todos aqueles que são processados pela justiça que estão debaixo de perseguição. Acho que tem que ter uma diferenciação muito clara aí para que a gente não venha contaminar com uma justificativa legítima, né, da perseguição política aqueles que de fato cometeram crime. E aí a justiça vai ter agora os seus meios para poder comprovar quem cometeu o crime e quem não cometeu, através também, como você falou, essa questão do nexo causal. Muito bem. Professor Leandro Ferreira, você até já sei o que você vai falar, mas eu quero te ouvir. Você achou correta a decisão do Tribunal Regional Eleitoral declarando inelegível Pablo Marçal por captação ilícita de votos? Vamos fazer campanha agora sim? Quero te ouvir. Fernando Capês, é um prazer estar aqui com você, com a nossa bancada e com a audiência da Jovem Pan. Olha, eu não tenho que achar nada de decisão de justiça. Eu tenho que entender que ela precisa ser cumprida, né? Agora, precisa ser cumprida com todos os direitos de recurso, que o Pablo Marçal vai ter tempo mais do que suficiente para entrar com pedido para que possa eventualmente estar na eleição de 2026. Evidentemente, é uma decisão de um tribunal regional. O Marçal, se não perder os prazos, como já ocorreu antes, na época em que ele foi candidato a presidente pela primeira vez, né? Na única vez, né? Se ele não perder os prazos, ele vai poder se explicar e, quem sabe, até reverter essa decisão, se o que for explicado por ele estiver de acordo com o que entende a justiça. Agora, não me parece, pelo tom da campanha do Pablo Marçal, eu acho que ninguém pode alegar surpresa, né? Foi uma campanha que procurou esse tipo de problema. Pode ter inovado em algumas coisas, mas buscou confusão em outras, né? E isso aqui é consequência, né? Não se pode fazer qualquer coisa durante as eleições, né? Acho até que as eleições de São Paulo no ano passado tiveram outros episódios, como aquele que envolveu o próprio Marçal, no caso da cadeirada do Datena, que também saíram barato, né? Para o Datena, no caso, que cometeu aquela agressão. Então, eu acho que é importante que a gente tenha, assim, firme que não se pode fazer qualquer coisa e o Marçal agora vai ter que pagar pelos erros que cometeu. Sérgio Zagarino. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, ouvintes. É um prazer imensurável falar com todos vocês e poder discutir aqui com o Leandro Ferreira. Leandro, desculpa, o Pablo Marçal, ele inovou nas eleições municipais, ele fez uma campanha brilhante. A discussão acerca da utilização daquele laudo, que depois apuraram que era falso, não tem relação com a condenação que o tornou inelegível agora. Essa condenação se deu por, supostamente, abuso de poder político e, supostamente, abuso de poder econômico. Isso porque ele estava sendo procurado por inúmeros políticos, dezenas, centenas de políticos que queriam declarar que estavam vinculados à sua imagem, à de Pablo Marçal, que revolucionou a forma de fazer campanha. Pergunto a você, Leandro Ferreira, quem gastou mais, Guilherme Boulos ou Pablo Marçal na campanha? De forma legítima, justa, legal.
foi o Guilherme Boulos, inclusive muito mais. Porém, Pablo Marçal é condenado por abuso de poder econômico. Quem detém cargo político? Pablo Marçal ou Guilherme Boulos, por exemplo? Também era Guilherme Boulos e o atual prefeito que foi reeleito, Ricardo Nunes. E nenhum deles teve problema relacionado a poder político. O problema todo é a pessoa, é Pablo Marçal. O sistema todo acaba movimentando para conseguir fazer com que este político novo, que se utiliza de forma muito bem das redes sociais, ele acabe tendo dificuldade com a própria legislação. Você não pode condenar Pablo Marçal por supostamente ter se aproveitado de proveito econômico com um vídeo dizendo: olha, vocês estão aí querendo meu apoio, querendo fazer vídeo para vincular a imagem com a minha, eu não uso dinheiro público para campanha, façam doação, eu preciso disso para conseguir vencer aqui as eleições. Não tem nenhum problema, nenhum. Problema que a gente está acostumado no Brasil é caso de corrupção, é caso de desvio de verba. Agora, um político numa eleição sem usar R$1 de dinheiro público, com muita dificuldade, ou se usou muito pouco perto dos seus adversários, se ele apenas falar que é necessário fazer doações para a campanha dele, e ainda assim, vou além, ele não materializou essa conduta, porque ele foi prontamente informado pela sua assessoria que, diante da legislação, poderia gerar um problema. Portanto, ele apenas falou, mas nem sequer isso se concretizou. Para mim, não procede e provavelmente deve ser revertido no Tribunal Superior. Agora, Zagarini, enquanto você falava, tanto a Priscila Silveira quanto o Henrique Kriegner pediam a palavra e sinalizavam negativamente com o dedo. Eu quero saber, então, Henrique Kriegner, primeiro pela ordem de solicitação, qual foi a captação ilícita de votos que o Pablo Marçal fez? O ponto que aparece no processo, Capês, e isso, de novo, vai ser analisado, é captação ilícita financeira para a campanha. E, de fato, de acordo com a legislação eleitoral, você não pode pedir doações para sua campanha em troca de nada, nem favores, nem nada que seja uma benesse. Então, se isso é comprovado, como existe um vídeo dele dizendo me manda R$5.000 que eu te faço aqui um vídeo dando apoio a você, primeiro que isso, assim, fora da discussão jurídica, é uma questão até, de certa maneira, imoral, porque você vincula o teu apoio a uma questão meramente financeira, ou seja, você joga a sua reputação na lata do lixo. Mas também, pela legislação eleitoral, você não pode oferecer nada em troca de um apoio financeiro para sua campanha. Esse é o ponto. A questão do abuso de poder econômico que o Zagarino trouxe não vem daí. Esse é o crime de captação ilegal. O abuso de poder econômico veio de remunerar pessoas que estavam fazendo os cortes e aí ganhando em cima dos vídeos que ele fez. Então, a justiça entendeu que as redes sociais, elas carregavam o mesmo peso que a imprensa. E o candidato não pode pagar para que matérias na imprensa sejam veiculadas. Portanto, ele não poderia pagar para que terceiros viralizassem os seus conteúdos. Ele poderia, sim, impulsionar via plataforma, de acordo com a lei vai dizer. Então, eu não estou aqui para fazer uma defesa do sistema, nem do próprio Pablo. Eu só quero dizer, existem pessoas que são perseguidas pelo sistema. Agora, existem pessoas que não são, e embora disruptivas, cometem crimes e esses crimes precisam ser punidos. Isso é ser, de fato, prudente e moderado, como deve ser um conservador. Agora, doutora Priscila Silveira, tem candidato que gastou 70 milhões na campanha para prefeito e não foi considerado como praticante de abuso de poder econômico. O Pablo Marçal não está condicionando a entrega de um presente, quando ele diz, ele não está vendendo o voto dele. Ele está dizendo que ele vai retribuir, dizendo o nome da pessoa que apoiou e ele também gastou quase nada na sua campanha. As redes sociais não é um terreno ainda um pouco regulado? Dá para dizer que isso é captação ilícita dos votos? Vamos para frente fechar esse assunto. Sim, Capês, essa é a discussão, inclusive é a tese, né, do advogado aí do Marçal, dizendo que as doações, muito embora não pudessem ter sido pedidas de acordo com o que a lei, né, ou o juiz assim considerou, as doações ele não eram e não são ilícitas e ele não pediu, aqui há um ponto importante também da gente falar, ele não pediu esses 5 mil para votarem nele, a ponto da gente poder, nessa situação, colocar, então, esse abuso econômico. Então, quando ele fala, me dá 5 mil, que eu quero o seu apoio para eu gravar, nós teríamos aí um escape, né, dentro da legislação, afastando essa imputação, haja vista que ele não pediu
para ele. Me dê 5 mil e vote em mim, que daí enquadraria perfeitamente no tipo que ele foi condenado. Inclusive, a defesa dele vai fazer uso disso e também dizendo que quando as pessoas deram o dinheiro, que aí você disse que várias pessoas gastaram um monte, essa doação não foi considerada para a defesa dele ilícita. Então, ele não deveria ser, de alguma forma, punido. E mais, ele pediu, mas não recebeu. E é aqui que ele está falando que não aconteceu o ilícito. Bom, ainda vai passar muita água debaixo da ponte, tem ainda o Tribunal Superior Eleitoral e, eventualmente, o Pablo Marçal ainda pode viabilizar a sua candidatura à presidência da República.